Pessoal, aí sim, hoje eu vou falar nesse vídeo sobre as perguntas, né, que eu tanto peço. A primeira pergunta que chegou para mim, que eu gostaria de responder, é se é permitido gravar minha aula, filmar minha aula. A resposta é sim, em qualquer ambiente. Eu acho que no momento que você está dando uma aula, você está ministrando um treinamento, principalmente após o período de pandemia que a gente passou recentemente, isso é uma prática, né? Mas mesmo antes, eu sempre permiti, tanto no meio acadêmico quanto em empresas, a gravação das aulas. Eu até brincava com as pessoas, falavam, nossa, mas é um castigo, né? Você vai conseguir, além de hoje, assistir minha aula de novo, outras vezes, mas era mais no intuito de brincar mesmo e mostrar para a pessoa que muitas vezes o gravar a aula não ia trazer o benefício esperado. Eu parto do princípio que sempre alguém, quando quer gravar minha aula, é porque quer aprender melhor, quer consultar aquele material depois para poder tirar alguma dúvida, o que é muito mais fácil nas apostilas, na literatura, no material que eu forneço, tanto no meio acadêmico quanto nas empresas, atuando como consultor, como instrutor. O fato é gravar a aula, né, principalmente no ambiente privado, eu nunca estou no ambiente público, já dei algumas aulas como professor convidado em universidades públicas, mas público eu não vou nem conversar. Eu acho que ambiente público, o que é feito no ambiente público é de domínio público. Né? Então, não cabe nem questionamento, nem por parte dos professores, muito menos por parte dos alunos. Eu acho que tem que filmar sim, pode filmar à vontade, não tem problema nenhum. Agora, no ambiente privado, tanto no meio acadêmico quanto nas empresas, eu vejo da mesma forma. Quando eu dou uma aula, eu procuro ser o máximo respeitoso. É óbvio que quando eu vejo que a turma está abaixando um pouco a bola, eu faço uma brincadeira ou outra, mas sempre despretensiosamente, né, genuinamente, sem querer ofender ninguém, e mantendo o respeito. A regra da sala de aula é do professor. Ah, mas a lei. Cara, a lei existe apenas com fundamento de balancear litígios, né? Fazer essa facilitação, fazer essa, como é que fala, conciliação para ver o que é legal e o que não é legal. O que eu acho que não é o ambiente de aula. O ambiente de aula não tem que ter litígio. Tem um aprendizado, né? Então, não cabe muito você ficar discutindo leis com alunos, professores se expõem a esse tipo de discussão. Você acaba rebaixando o nível da conversa e também da imagem do professor e do aluno. Então, se tratando apenas de ética, de conduta, pode gravar. Se o intuito é gravar a aula, filmar a aula para servir como recurso, servir como fonte para tirar dúvidas, mas também como fonte de aprendizado, não tem problema nenhum. Isso é uma bobagem, isso é uma babaquice a gente ficar discutindo esse tipo de coisa. A questão é que o professor e os alunos hoje estão muito revoltados. Né? O professor, quando é questionado sobre algo que não sabe, ele dá uma carteirada de titulação. Isso não é argumento. Né? E o aluno, a primeira coisa que ele fala, começa a gritar: ah, você tem que me respeitar. As pessoas têm que começar a aprender que respeito não é algo que se impõe, é algo que se conquista. Então, tanto o professor quanto o aluno adquirem respeito pela sua conduta natural, pelo conhecimento. A sala de aula só existe para formar gente. Quantas vezes, né, eu permiti e permito até hoje alunos que não são matriculados, tanto em empresas quanto no meio acadêmico, assistir minha aula. Se o cara chega lá e fala, pô, professor, posso assistir sua aula? Não faço parte da turma. Beleza, é sempre bem-vindo. Eu acho que no momento que se você se propõe a ser um professor, que é formar pessoas do melhor jeito possível, quanto mais cliente, quanto mais pessoas interessadas nisso tiver, melhor. Então, filmar, pode gravar a minha imagem. No momento que eu estou dando aula, eu não sou uma pessoa privada, né? Eu estou dando aula.
E por que eu falo, né, a partir da pandemia? Na pandemia a gente dá aula pelas plataformas, que tem até o recurso de gravação. Então não tem problema, não tem que haver essa discussão, não tem que ter esse problema. Podem, devem, mas tem que ser de forma respeitosa. Se o cara está gravando aula e fazendo piadinha, aí já é outra coisa, porque é a conduta dele na minha sala de aula. Ele tem que respeitar. No momento que ele está ali, ele tem que respeitar. Né? Algumas pessoas falam que eu sou até muito rigoroso, porque eu expulso o aluno de sala de aula. Empresa também, tá? Até hoje eu faço isso. Mas é pela conduta. Não é por questão de vaidade, de picuinha, ou porque o cara votou no partido A ou no partido B. Não me interessa. O fato é, podem gravar, podem filmar, podem fazer o que vocês quiserem. Né? Isso é uma conexão. No meu ponto de vista, é até uma demonstração de interesse pela matéria. Então, eu acho que está boa a resposta, está de bom tamanho e está bem clara a forma como eu penso. Se quiserem, dê o joinha aí, gostei, não gostei, obrigado pela pergunta, espero ter respondido com clareza e até o próximo vídeo.